Olá, tudo bom, pessoal? Vamos nós seguir a nossa novela, nossa série sobre a Revolução Francesa, né? Então, anteriormente nós vimos que a Revolução ela começa com a queda da Bastilha, né? Onde o terceiro estado, junto com a população, começa a pegar as armas e ir para as ruas. O rei aceita a Constituição, né? E acaba tentando dar um golpe, ele acaba tentando fugir e nisso ele é preso, certo? Então, nós vimos também que a Revolução Francesa ela é baseada principalmente nos ideais do iluminismo, como igualdade, liberdade e fraternidade, certo? Então, nós temos, logo que o rei é preso, então acaba-se a monarquia constitucional e eles vão criar a chamada Convenção Nacional. Essa Convenção Nacional vai ser formada por três partidos. Eu tenho os girondinos, que são a alta burguesia, né, que sentavam-se à direita da Assembleia. Tenho os jacobinos, que sentavam-se à esquerda, né, era a pequena burguesia e os sans-culottes, que eu já explico para vocês quem são, né, e tenho a planície, o pântano, que eram sem posição política, sentavam-se no centro. Esses eram aqueles que a gente chama de ficar em cima do muro, né, eles iam para o lado que fosse conveniente para eles. Então, aqui nesse período, antes de eu começar a falar sobre as decisões da convenção, eu vou explicar para vocês quem são os sans-culottes. Os sans-culottes são esses trabalhadores que usavam calças compridas e retas, sem aquele culote, né? A nobreza, a burguesia, aquelas pessoas que tinham dinheiro, eles compravam aquela calça mais curta e que era com culote. Então, como eles usavam uma calça reta e sem culote, obviamente eles foram chamados de sem culote ou sans culottes, que significava que eles eram pobres. Essa convenção nacional, ela vai decidir pela votação, vão mandar lá cortar a cabeça do rei, tá? Vão tirar o rei da jogada, certo? Com essa saída do rei, com o rei perdendo a cabeça, né? As nações absolutistas como Áustria, Prússia, Espanha, né? Todos esses países que tinham um governo absolutistas, eles ficam com medo, porque se essa revolução na França dá certo e eles acabam sem o regime absolutista, o medo deles era o quê? Que essa revolução fosse para os seus países também, acabar com o seu regime absolutista. Então, esses reis, eles vão se unir e vão formar uma coligação. Essa coligação é contra a França republicana, contra a França revolucionária. Por quê? Porque eles querem novamente instituir o governo monárquico absoluto. Então, no ano de 1793, vai começar a chamada República Jacobina, ou também conhecido como período do terror. Por que será que é período do terror? Né? Quem assistiu o videozinho lá que foi colocado na semana passada sabe o porquê. Porque as pessoas que eram contra os jacobinos eram executadas, eram mandados para a guilhotina. Né? Então, a guilhotina aqui, onde as pessoas literalmente perdiam a cabeça. Essa República Jacobina, ela vai criar um tribunal revolucionário. Para que servia esse tribunal revolucionário? Esse tribunal revolucionário, ele ia atrás daquelas pessoas que eram contra a República, tá? Que eram contra o governo dos jacobinos. E fazia o quê? As prendia, as julgava e as condenava sempre à morte. Morte na guilhotina. Então, várias vezes a praça na França, as praças francesas, a praça em Paris, acabava se transformando num grande rio de sangue pela quantidade de pessoas que eram mortas pelos jacobinos. Por isso que esse período também ficou conhecido como período do terror. Eles também criaram o Comitê da Salvação Pública. O que era esse Comitê da Salvação Pública? Era responsável pela defesa da França contra os países absolutistas.
Os jacobinos também criaram algumas coisas boas, né? Como o ensino público, laico e gratuito, então todas as pessoas tinham direito à educação, né? Coisa que na época do absolutismo não funcionava assim, só quem tinha educação eram aquelas pessoas que tinham dinheiro. Aboliram também a escravidão na América, né? Nas colônias francesas. Tabelaram o preço dos alimentos, ou seja, agora toda a população tem direito a se alimentar, e criaram o voto universal masculino. Esse voto universal masculino, ele deixa de fora as mulheres, então só os homens podem participar das votações, tá? E nesse tempo, o líder jacobino, que era o Robespierre, ele começa a pirar, ele começa a ficar doido, ele fica obcecado pelo poder, ele acha que todo mundo quer matar ele acha que todo mundo quer acabar com a república, ele acha que matando as pessoas ele vai conseguir se manter no poder. Então, o que, que vai acontecer? Quando a pessoa começa a perseguir muitas pessoas, a acabar com o direito da liberdade, que era o que eles estavam lutando, começa a criar a censura, então os jacobinos eles vão ser retirados do poder. Tá? O Robespierre ele vai pirar, ele vai endoidar e também ele vai acabar mudando o calendário. Antigamente os franceses utilizavam o calendário cristão, que é o nosso calendário, né? E quando os jacobinos formam a república, eles vão criar um novo calendário, que é o calendário da república, que é com o início da república jacobina. Só que de tanto que Robespierre começa a perseguir pessoas, inclusive amigos, ele mandou o Danton, que era um amigo dele, para a guilhotina, os girondinos eles começam a ter o apoio da população para acabar com os jacobinos. E no dia 9 do Termidor, que era o mês, né, da república deles, lá do calendário republicano, eles acabam prendendo Robespierre. Tá? Robespierre é preso, né? E também vai para a guilhotina. Como ele tinha mandado todo mundo para a guilhotina, o fim dele também é a guilhotina, certo? E quando Robespierre morre, os girondinos eles vão criar o chamado diretório, tá? E vão colocar novamente o voto censitário, ou seja, só vai votar quem tem dinheiro. E sobre o diretório, nós falamos na nossa próxima aula, na nossa próxima série ou novela, como vocês quiserem. Beijos.